Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora eu dou boas-vindas, né? Seja bem-vindo em primeiro lugar a Raquel Xavier, especialista em meditação e yoga. Boa tarde, Robson. Boa tarde, pessoal. Prazer tê-la conosco e também seja bem-vinda a Kátia Sueli, massoterapeuta. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Muito bem. E eu gostaria de saber, né, quais seriam as principais terapias alternativas disponíveis hoje em dia, né, que faz parte desse leque de possibilidades que a gente tem para tentar amenizar um pouco a situação de correria, de estresse, de tanta tensão que está ao nosso redor no dia a dia. São várias terapias, Robson, inclusive uma delas é a meditação, né? Mas é um leque muito grande de muitas coisas. As terapias estão aí justamente para ajudar o nosso dia a dia mesmo, o estresse. Uma delas é a massoterapia, né, que está inserida nas massagens, várias terapias dentro da massagem, massagem com pedras quentes, massagem com vela, massagem junto com o reiki, todo esse contexto dentro da massoterapia para ajudar nesse contexto justamente do estresse, desse corre-corre. Existe também a aromaterapia. A aromaterapia, a cromoterapia. A cromoterapia, que é com cores, isso. Né? E quais são os efeitos práticos dessas terapias diversas que estão disponíveis hoje? Olha, são vários efeitos, entre eles a condução desse relaxamento, né? Principalmente de você perder mais sair mais desse ritmo, desse corre-corre. São muitas coisas, a gente é bombardeado o tempo todo, né, na nossa vida. Então, assim, quando você tira 30, 40 minutos para você fazer uma massagem, onde a gente trabalha a cromoterapia também junto, dentro desse mesmo contexto, desse mesmo momento, você já percebe que o outro, ele trabalha a saúde, né? Ele sai menos estressado, ele sai mais leve, né? Se ele tem dores musculares, ele sai bem melhor. Se ele está com... Quem tem muito fibromialgia, melhora muito. É toda uma proposta de um leque de coisas que ajuda muito na saúde. Muito bem. E a outra pergunta, a pergunta que faço também a Raquel é com relação a yoga, né? De que maneira a yoga se constitui como uma alternativa importante também que chega a esse mesmo objetivo de tranquilizar as pessoas diante de um mundo tão agitado e com tantas dificuldades que a gente enfrenta diariamente? É verdade. O yoga é uma prática milenar, então ela atua principalmente no sistema nervoso, imunológico e também glandular. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma casa, vamos dizer que o nosso corpo é como uma casa e nessa casa tem poucas tomadas. Antigamente a gente tinha uma tomada em cada cômodo. O que a gente faz hoje? Coloca nossos equipamentos, então tudo que a gente tem de celular, de notebook e coloca naquela mesma tomada. O que acontece? Sobrecarrega. Então, às vezes, dá um curto. Isso acontece com o nosso sistema nervoso. A gente não consegue dar conta da quantidade de estímulos que passam. Então, o nosso cérebro, que é um computador, vamos comparar com um supercomputador, ele trava. Ele, às vezes, a gente começa a ter, inclusive, distúrbios psíquicos. Isso é comum hoje. A própria ansiedade, a depressão também. Síndrome do pânico. A síndrome do pânico, muito bem lembrada, a insônia também, né? Então, a gente pode... O que o yoga faz? Ele estrutura melhor o nosso cérebro, ele dá condições. A parte mais física, química, também é modificada. A gente tem estudos hoje que comprovam que o cérebro ele consegue processar melhor a partir do quê? Da prática do yoga e da meditação. Ele começa a trabalhar as informações de forma diferente. Então, você pode usar a respiração. A respiração está associada muito aos nossos pensamentos, à nossa instabilidade mental. Se você respira melhor, você já consegue controlar um pouco mais os seus pensamentos. Então, aquela
máxima que dizem, respire, isso faz todo sentido. Na hora do estresse, a pessoa, calma, respire, né? Sobretudo antes de dar alguma resposta que pode ser mais impulsiva ou sem pensar, sem refletir tanto. Então, respire antes de se posicionar, de responder, de estourar, de explodir ou de tomar alguma atitude da qual você pode se arrepender depois. A gente até brinca um pouquinho, né? Porque a gente, às vezes, quando está bem no começo, a gente fala assim, conte de 1 até 10, antes de se envolver. Conte de 1 até 10, a gente vê as pessoas hoje, né, se disponibilizando por pequenas coisas, assim, no trânsito, no trabalho, em família. A gente vê jovens cada vez mais... Chega jovens lá no nosso espaço, no Beatitude, com 12, 13, 14 anos, assim, que você diz, meu Deus, não tem causa, o que foi? E é uma violência, é uma ansiedade, é uma coisa que a pressão é muito grande, até nos jovens. E às vezes um acúmulo de coisas, porque teoricamente é como se fosse uma pessoa tranquila e calma, mas vai acumulando, vai botar naquela sujeira debaixo do tapete, sem resolver os problemas. Aí chega um momento que um alfinetezinho explode a pessoa, né? Quando a gente respira melhor, pensa melhor, né? E a meditação, há uma ideia um pouco equivocada da meditação, como se você fosse sentar e simplesmente não pensar em nada naquele espaço. Usar as pernas de um jeito específico, né? Aquela pose do Buda, por exemplo, né? Isso, uma pose maravilhosa, ideal, só que na maioria dos casos não é bem assim. E você tem que lidar com todo o emaranhado de emoções e pensamentos que sentam com você na meditação. Então, o objetivo da meditação é justamente você aprender a lidar com isso, a processar melhor o que você está sentindo e colocar isso de uma forma mais tranquila para o universo, para o mundo, para o que você tem que fazer. Então, às vezes a gente não para refletir, é uma autoobservação. Então, no fundo, isso exige um pouco de esforço, né? Exige um comprometimento e uma técnica. Né? Tudo tem uma maneira certa de fazer. Então, é por isso que a gente precisa, às vezes, do empurrãozinho de um profissional, para que ele oriente e vá conduzindo na meditação, para que você entre nessa reflexão, na autoobservação e possa depois até construir uma outra forma de se relacionar com a sua vida. Porque em alguns momentos a gente, com a prática, desenvolve o quê? Aqueles insights. Não, eu acho que o caminho vai ser por aqui, né? Muda um pouco, você começa a fazer novas escolhas, porque toda escolha é um processo de reflexão. Sem um processo de reflexão... E quando a gente pensa sobre um problema, está automaticamente, ou falando sobre ele, organizando este problema na cabeça para tentar ajudar a chegar a uma solução. Há um equilíbrio, né? Há um equilíbrio, né? Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com Boa Tarde Cidadão, conversando com a Raquel Xavier, especialista em meditação e yoga, e também com a Kátia Sueli, que é massoterapeuta. Até daqui a pouco com Boa Tarde Cidadão. Volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando hoje sobre um tema mais tranquilo, diante do nosso dia a dia que a gente vive, tão corrido, tão estressante, com temas que realmente são tensos. E hoje falando aqui com a Raquel Xavier, especialista em meditação e yoga, e a Kátia Sueli, que é massoterapeuta. E eu gostaria de saber da Kátia, de que maneira a gente pode trabalhar a respiração? Tem alguma técnica, na verdade, com a Raquel, né? A respiração com a Raquel. Pergunta a Raquel de que maneira a gente pode trabalhar até essas técnicas de respiração, se há alguma dica que o pessoal pode já implementar em casa para na hora do estresse tentar recompor as suas energias e voltar para o seu centro normal. A gente já conversou uma vez, né, sobre a técnica da respiração diafragmática. Então, o bebê, se você olhar um bebê respirando, ele respira e o abdômen vai acompanhando. O que a gente aprendeu? É como se ele estivesse respirando com a barriga, ele puxa o ar com a barriga e não aqui com o pulmão, né? Isso acontece porque o diafragma vai crescendo e vai fazendo esse movimento, né? Enche os pulmões. Mas a gente aprendeu, como é que a gente aprendeu? Inspira, enche em cima e seca embaixo, né? Ninguém quer ter barriga, ninguém quer ter barriga. Então eu digo lá no espaço, né, da gente Beatitude, você vai aprender a não ser esse modelo, né? Botar sem bebê. Ser mais natural.
Então, todo o caminho do yoga é voltar a ser mais natural, a voltar a fazer escolhas mais alinhadas com o que você gostaria de fazer. Então, isso é o nosso... Porque às vezes a própria sociedade impõe tantas coisas, né? As pessoas, os ciclos de amizade e convivência, faz com que você queira uma coisa que na verdade não é você que quer, são os outros que querem que você queira. Até filosofando um pouquinho, mas muitas vezes você acaba entrando num conflito interno, né? De buscar, lutar por coisas de expectativa que nem é aquilo que você queria, mas às vezes algo que seu pai queria, ou sua mãe queria, as pessoas querem por você algo que é imposto, né? Você vai caminhando numa direção e cumprindo papéis que não representam mais o que você gostaria de fazer. E você fica... Isso vai criando um conflito. Todo conflito é um cisma na sua identidade. E a gente vai... No yoga a gente faz essa reconexão. Então, hoje eu acho que eu posso dizer que eu encontrei um caminho, né? Por isso que eu gosto de inspirar as pessoas. Compartilhar o que você aprendeu. Compartilhar. E de que maneira a massoterapia também é uma grande aliada nesse sentido, Kátia? Quando você falou agora das imposições que a vida faz, lá no nosso espaço, no Beatitude, chegam muitas pessoas, às vezes, que chegam na sua cabine e dizem assim, eu estou com o corpo muito doído, eu estou com a cervical que não consigo nem tocar, e eu estou com dor de cabeça, não consigo dormir, estou a semana todinha. E ela acha que é uma coisa muito só físico, quando na verdade vem... Começa aqui, né? A coisa vem bem de dentro para fora. Quando chega no físico, é o que eu estava conversando há pouco tempo, né? Quando chega no físico, já passou pelo emocional há muito tempo. Justamente também por essas imposições da sociedade, da vida, desse corre-corre. Então, quando deita na maca da gente, o terapeuta, ele tem que ter um olhar diferenciado. Eu costumo dizer às pessoas lá no Beatitude, olhem para aquele ser que está ali de uma forma diferenciada. Cada pessoa que entra numa cabine daquela, a cabine se transforma... É a cabine dela, porque a gente não vai tratar o ponto de gatilho cervical, a gente não vai tratar o inchaço da perna ou a retenção abdominal, mas a gente trabalha... O que causou tudo aquilo. O que causou tudo aquilo. Por isso que a gente associa com outras terapias também, terapias com reiki, a gente associa muita massagem. O Beatitude tem muito reikiano trabalhando, é uma prática, é uma ferramenta que já está aí no SUS, complementando, está dentro das práticas integrativas, então a gente não vai tratar... A acupuntura, inclusive, né? A acupuntura, os florais, tudo... O que é o reiki? Vamos explicar o que é reiki para quem não sabe. O reiki, a gente trabalha energia vital, né? O reiki é uma terapia, né, milenar e trazida aqui para o Ocidente, né? E a gente, graças a Deus, já tem muito reikiano fazendo esse trabalho, a gente trabalha a energia vital. A gente trabalha o seu equilíbrio vital e pessoal, trabalhando, realinhando seus chakras. Com a imposição das mãos. Não é uma massagem. O reiki pode ser... Quem pode fazer o reiki? Criança pode fazer reiki. Você pode fazer reiki em animais. Eu digo muito que é uma terapia de amor, mas que a gente vê resultados assim magníficos. O reiki hoje já está sendo usado em UTIs. O SUS abraçou essa causa, a gente é muito feliz. Muito importante, muito né? Importante. E isso aí não precisa passar pelos custos altíssimos da indústria farmacêutica, não, né? Por isso é um detalhe muito importante que tem um poder de cura talvez até maior em alguns casos. Por isso que é complementar. E eu pergunto a Raquel, de que maneira a alimentação também pode ser uma aliada para que a pessoa saia dessa situação de estresse, consiga ser uma pessoa mais relaxada, menos estressada e que consiga conviver melhor com os problemas que nos rodeiam no dia a dia. Eu acho que hoje a atenção que os próprios médicos estão dando à alimentação é muito importante. Eu fico feliz que isso esteja acontecendo. A gente tem recomendações dos médicos para diminuir o açúcar. Então, que essa é uma grande necessidade hoje, diminuição do açúcar. E um dos grandes símbolos disso é o tal do refrigerante, é mesmo que você bebeu um pacote de açúcar, né, para matar. Exatamente. Então, a alimentação mais natural, ela dá mais condição de você nutrir o seu corpo. Nós trabalhamos com yoga, então, tudo que a gente coloca dentro do corpo da gente
é sagrado. Então, o alimento natural, ele tem muito mais vida, energia vital, benéfico, do que um alimento processado. Então, aquele alimento, quanto mais processado, industrializado, menos benefícios. E menos energia natural, como Menos se diz, né? energia vital, Tem realmente. uma nutricionista minha, a doutora Nádia Oliveira, ela fala assim, quanto mais da terra, melhor, né? Inclusive tem um alimento que você colhe de uma árvore, por exemplo, uma fruta. Mas se você vai, por exemplo, um exemplo assim, uma batata que está embaixo, dentro da terra, ainda é melhor ainda, né? Em termos em termos de energia, né? Tudo aquilo que vem da terra, né? Cada vez mais natural. Exatamente. verdade. E um outro assunto que a gente poderia conversar também aqui no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje é início de um novo ano, novas ideias, novas expectativas, novos sonhos, que inclusive, às vezes não é novo, mas você renova sonhos e esperanças diante de tanta dificuldade que a gente passa, né? O que é que a massoterapia, as terapias complementares, elas podem nos ensinar, né? E em seguida ouvir a palavra sobre a questão da yoga também. Olha, eu costumo dizer que é super importante a gente ter energia positiva. Não é tão fácil pelos momentos que a gente está vivendo no nosso país. Mas enquanto eu vibro na energia alta, na energia boa, na energia de bons pensamentos, se eu escuto uma música boa, se eu faço uma prática de yoga onde eu escuto mantras de amor, se eu elevo o meu pensamento com positividade, com certeza eu estou fazendo com que minha energia toda vibre, ela num sentido mais alto e, consequentemente, estou me harmonizando meu corpo, minha mente, meu espírito. Isso é super importante nesse momento que a gente está vivendo agora. Não é fácil, mas eu acho que se a gente ficar um pouquinho mais quietinho, a gente consegue modificar essa vibração, entrando em 2018 com pensamentos de boas energias, de positividade. Verdade. E a Raquel? Pois é, eu acho que no fundo são escolhas, né, que a gente tem que fazer. E eu quero convidar todos que aumentem esse olhar interno. O yoga dá essa oportunidade de ampliar o olhar interno para que a gente possa oferecer alguma coisa à sociedade com mais clareza, com mais objetivo, não é uma prática que está fora do contexto, na realidade a gente se capacita para atuar melhor, não que a gente não vá se esconder dos problemas. Não tem como, é verdade. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação de ambas aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Sejam sempre bem-vindas. E aqui, vamos compartilhar com vocês aqui um kit de produtos Lucena, né? Para vocês receberem o pessoal em casa, receber muito bem. Com alegria aqui, produtos nobres, né? Para vocês aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigada. Muito bem. E ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Eu deixo vocês com uma frase que me lembro de uma professora que tive de economia política, a Eleonora Tinoco. Muitas vezes você quer alguma coisa que nem é você que quer, são as pessoas que querem por você. Não deixe ninguém querer nada por você. Às vezes a gente gasta o que não tem para comprar o que não precisa e mostrar o que não é. Pense nisso. Até amanhã, de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão. Fique ligado no Nordeste Urgente. Luiz Almir, um grande abraço.